O brasileiro que vendia documentos falsos nos Estados Unidos como Green Card foi condenado à prisão. Casa Branca estuda proposta de passe temporário para imigrantes essenciais permanecerem nos Estados Unidos. Criminosos vendem seguros falsos de carro pelo WhatsApp e enganam brasileiros em Massachusetts. E você vai ver quem é a artista brasileira que foi selecionada a dedo para expor quadros em uma ala VIP de desembarque do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Olá, Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro foi condenado pela Justiça de Massachusetts por reentrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos e também por fraude. Ele vendia documentos falsos, incluindo Green Card e Social Security. A notícia foi destaque no site da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos. Liene Tavares de Barros Júnior foi condenado a 5 meses de prisão, seguido de 2 anos de liberdade condicional supervisionada. Depois de cumprir a sentença, ele poderá ser deportado novamente para o Brasil. Em maio deste ano, ele se declarou culpado na corte das acusações de reentrada ilegal no território norte-americano e por fraudar documentos como Social Security e Green Card. O brasileiro de 39 anos foi preso em flagrante depois que um policial à paisana contratou os serviços dele e comprou por $250 um Social Security e um Green Card. Um segundo agente disfarçado também conseguiu os mesmos documentos por $500. Em Nova York, um protesto em plena Manhattan colocou o ICE no centro de uma nova polêmica. Parlamentares e ativistas estão defendendo um projeto de lei que possa proibir os agentes de imigração de usarem máscaras durante as prisões de imigrantes aqui nos Estados Unidos. A Carolina Camargo tem as informações pra gente. A proposta, chamada de No Masks for ICE, que significa sem máscaras para o ICE, foi apresentada pela deputada de Nova York, Nydia Velázquez. Segundo ela, não há responsabilidade quando a lei se esconde atrás de uma máscara. No excuses, no cover-ups. When law enforcement hides who they are, there is no accountability. O projeto exige que os agentes estejam identificados e sem cobertura facial, exceto em casos de saúde com justificativa por escrito. A medida surge após casos de prisões feitas por homens mascarados e sem identificação, o que, segundo advogados, gera medo e apreensão entre os imigrantes. O congressista Jerry Nadler, que também participou do ato público em Manhattan, foi além e alertou. Se você não sabe quem está te abordando, pode reagir como se fosse um sequestro e até atirar. Isso coloca todos em risco. So this bill will promote the safety of federal agents. Em nota, o ICE disse que o uso de máscaras é opcional e serve para proteger agentes e suas famílias, citando um aumento de 500% nos ataques contra os servidores. O projeto segue em debate na corte. Para os defensores de direitos humanos e imigrantes, a democracia não pode existir atrás de uma máscara. Hoje em dia, muitos abusos são filmados e se o agente policial está mascarado, isso não permite a sua identificação. Então, a lei é excelente e, sem dúvida nenhuma, vai trazer mais transparência e vai até evitar abusos, porque quem está mascarado, quem está no anonimato, por vezes acaba, infelizmente, cometendo abusos. Em entrevista à rede de televisão Fox News, o presidente Donald Trump anunciou que o governo está desenvolvendo um passe temporário para imigrantes indocumentados que trabalham em setores essenciais da economia. Isso para que eles possam ficar aqui no país. A proposta prevê autorizações especiais para trabalhadores de fazendas, indústrias e hotéis, permitindo que continuem no país pagando impostos sem o risco de serem detidos pelos agentes do ICE. A declaração foi feita pelo próprio presidente Trump no final de semana em uma entrevista à rede de televisão Fox News. So we're working on it right now. We're going to work it so that some kind of a temporary pass.
Estamos trabalhando nisso agora. Vamos trabalhar para criar algum tipo de passe temporário em que as pessoas paguem impostos e os agricultores tenham um pouco de controle, em vez de entrar no local e levar todo mundo embora, disse Donald Trump. A novidade foi considerada uma mudança de tom e de postura no governo, que até agora vinha endurecendo a fiscalização migratória. Mas Trump deixou claro que as operações do ICE vão continuar intensas em diferentes locais, com foco em criminosos, indocumentados no país e redes de emprego ilegal. O presidente afirmou que o objetivo é equilibrar a segurança pública, a estabilidade econômica e a proteção de setores que dependem da mão de obra imigrante. No próximo bloco, você vai ver que atirador cria emboscada, atrai bombeiros e mata socorristas em floresta de Idaho. E você vai ver também que uma artista brasileira está expondo obras de arte em uma ala VIP de desembarque de passageiros do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sadwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O Senado dos Estados Unidos iniciou hoje a fase final de debates sobre o chamado Big Beautiful Bill, um megaprojeto fiscal defendido pelo presidente Donald Trump, que vem provocando polêmica. Agora, os senadores enfrentam uma maratona de emendas que pode atravessar esta madrugada. Só depois disso é que o texto final vai ser votado. Depois de um longo impasse, a proposta passou no final de semana em uma votação processual apertada. 51 a favor e 49 contra. O apoio de republicanos que mudaram de posição foi decisivo na última hora. Os democratas tentaram barrar o processo, exigindo a leitura integral das quase 1000 páginas para ganhar tempo, mas não adiantou. Eles chamaram o projeto de presente aos super ricos. Trump acompanhou tudo do Salão Oval e ligou pessoalmente para os senadores indecisos. Mas depois do resultado, comemorou nas redes sociais. Uma grande vitória para o povo americano. Agora, os legisladores discutem no Senado dezenas de emendas antes da votação final. Depois de aprovado, o texto deve voltar à Câmara dos Deputados para nova aprovação. A meta é aprovar tudo até o dia 4 de julho, feriado da independência dos Estados Unidos. O mega pacote fiscal apresentado pelo governo Trump é considerado polêmico, porque prevê cortes bilionários de programas de saúde, como Medicaid, Medicare, aumento de gastos militares, verbas milionárias para deportação em massa e isenções fiscais para empresas. Além de aumentar a dívida pública dos Estados Unidos em trilhões de dólares. Especialistas estimam que até 8 milhões de pessoas podem perder o acesso à saúde com essa proposta. Em Washington, D.C., o presidente Donald Trump ampliou os esforços para encerrar a guerra entre Israel e Hamas e também libertar os reféns que ainda estão sob domínio do grupo terrorista. O premier Benjamin Netanyahu está negociando uma visita à Casa Branca. O dia também foi para outras deliberações de Trump. Os detalhes com Matias Brotero. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforçou nesta segunda-feira que a principal prioridade de Donald Trump na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas é que todos os reféns sejam libertados. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforçou nesta segunda-feira que a principal prioridade de Donald Trump na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas é que todos os reféns sejam libertados.
De acordo com a secretária de imprensa, o premier israelense Benjamin Netanyahu quer se reunir com o presidente Donald Trump. Ela disse que a data para o encontro ainda não está confirmada, mas o ministro israelense de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, participa de reuniões aqui em Washington nesta semana. Hoje, Trump assinou uma ordem executiva que retira as sanções econômicas impostas contra a Síria. Serão mantidas algumas sanções, como aquelas contra pessoas ligadas ao ditador Bashar al-Assad, deposto no ano passado, além de violadores de direitos humanos, traficantes de drogas, pessoas ligadas a armas químicas e ao Estado Islâmico. Em meio às tensões no Oriente Médio, nesta semana Trump terá reuniões para definir as tarifas que serão impostas contra países que não fecharam acordos com os americanos. Amanhã, Trump vai à Flórida para visitar um novo centro de detenção de imigrantes ilegais. A instituição fica em uma região pantanosa, repleta de animais como jacarés e cobras. A porta-voz do governo afirmou que a nova instalação representa uma forma eficiente e de baixo custo para ajudar a realizar a maior campanha de deportação em massa na história americana. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel discute acordos de paz com adversários históricos, enquanto mantém a pressão contra o grupo terrorista Hamas com bombardeios aéreos na faixa de Gaza. Vitor La Regina tem as informações. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirma que a libertação dos sequestrados é a prioridade máxima do governo. O premier confirmou que a guerra de 12 dias com o Irã abriu espaço para outros acordos de paz no Oriente Médio. Mas antes, Israel precisa atingir 2 objetivos na faixa de Gaza, disse o premier: libertar todos os 50 reféns e derrotar o grupo terrorista Hamas. O irmão de um dos reféns mortos no cativeiro do Hamas denunciou a prática de tortura em interrogatórios do grupo terrorista. Em uma sessão do parlamento israelense, Dani Elgarat disse que o irmão Itzik, de 68 anos, foi confundido pelos terroristas como um militar e teve uma parada cardíaca depois de ser torturado. No campo diplomático, o chanceler de Israel disse que o país quer estabelecer relações com a Síria e com o Líbano, 2 vizinhos e adversários históricos. Os acordos devem ter a participação do governo americano na mediação. Na próxima segunda-feira, Benjamin Netanyahu deve se encontrar com o presidente Donald Trump na Casa Branca. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. O incêndio florestal em Idaho terminou em tragédia. 2 bombeiros foram mortos em uma emboscada armada por um atirador que, segundo a polícia, provocou o fogo de propósito para atrair as vítimas. O ataque aconteceu no domingo na região montanhosa de Canfield, em Idaho. Os bombeiros foram chamados para conter um incêndio florestal, mas ao chegarem no local foram surpreendidos e recebidos por tiros. 2 socorristas morreram na hora. Um terceiro ficou gravemente ferido e conseguiu chamar por socorro. BC3's down, BC1's down. Everybody's shot up here. Em minutos, mais de 300 agentes foram acionados, incluindo o FBI e a SWAT. A polícia disse que o incêndio foi deliberadamente provocado como isca. O atirador teria se escondido na mata e aguardado a chegada das equipes de resgate para disparar. Depois de uma intensa busca, o corpo do suspeito foi encontrado ao lado de uma arma. As autoridades investigam agora quem era ele e a motivação do crime. A seguir, tem alerta para a nossa comunidade sobre falsos seguros de carros vendidos pelo WhatsApp e que estão enganando brasileiros em Massachusetts. E ainda, a tradição de 4 de julho está mudando. Em vez de fogos de artifício, o céu agora está ganhando cores e tecnologia. Já voltamos e com um alerta para a nossa comunidade. Bandidos estão vendendo seguros falsos de carros em grupos de WhatsApp e brasileiros estão caindo nesse golpe. A maioria das vítimas mora em Massachusetts. Os detalhes com a repórter Giovanna Lucatelli. Os golpistas fingem que são agentes de seguro de carros e oferecem preços atrativos, mas quando o cliente aceita a proposta, eles acessam a seguradora e fecham uma cobertura básica e muito inferior à contratada. Além disso, roubam os dados do cliente e ainda cobram uma taxa pelo serviço, que é ilegal. O FBI já está investigando a fraude.
Além de ter os seus dados roubados e também perder o dinheiro com o pagamento da falsa taxa de serviço, o cliente que se tornou vítima acaba indo para uma lista negra das seguradoras e pode ficar até 2 anos sem poder contratar esses serviços. Cristiano Machado atua na indústria de seguros há 10 anos e orienta as vítimas que caíram no golpe e faz um alerta a quem está buscando um seguro de veículos. Se você caiu nesse golpe, você tem por direito fazer uma reclamação com o seu departamento de polícia local, com a sua corte local e também com a divisão de seguro. Se você caiu nesse golpe, é muito importante que você reporte para que as pessoas não caiam mais nesse golpe. Se você caiu, não quer dizer que a próxima você cair. Sempre quando você for procurar uma agência de seguro, procure uma agência de seguro que seja autorizada pelo Estado e também pela provedora. Sempre que você pode olhar essas agências online, você pode olhar o número da licença, histórico, provedores que eles representam, e todas as informações estão completamente online e completamente gratuitas. E faltando poucos dias para o feriado de 4 de julho, a polícia de San José, na Califórnia, fez uma das maiores apreensões do ano. Mais de 1.300 quilos de fogos de artifício ilegais e explosivos caseiros que foram retirados das ruas. Em uma das operações, agentes disfarçados encontraram 590 quilos de material explosivo em um depósito. Em outro caso, um caminhão roubado que estava carregado de dezenas de fogos. A polícia agora usa drones para identificar onde acontecem essas vendas e quem dispara os fogos ilegalmente. O alerta é claro. Deixe os fogos para os profissionais e evite multas de até $100 mil. E olha, a tradição do 4 de julho está mudando, viu? Em vez de explosões e estampidos, o céu agora está ganhando cores e tecnologia. Cada vez mais as cidades e estados norte-americanos estão proibindo os fogos de artifício e apostando em espetáculos com drones iluminados. Fogos de artifício estão perdendo espaço para uma nova estrela no céu, os drones luminosos. Cidades como Salt Lake City, Boulder, Los Angeles, San Diego e Nova York estão substituindo os fogos de artifícios por drones. Esse é um movimento que cresce a cada ano e o motivo é porque causa menos poluição, menos riscos de incêndio e mais inclusão. O barulho dos fogos pode afetar animais, idosos e pessoas com autismo ou estresse pós-traumático. Só em 2023, os fogos causaram mais de 9.000 acidentes e centenas de incêndios nos Estados Unidos. Até junho de 2025, pelo menos 12 estados e dezenas de cidades adotaram restrições a fogos com estampidos fortes, como Utah, Colorado, Novo México, Califórnia, Nova York e Massachusetts. E o mercado não para de crescer. Um show com 500 drones pode custar cerca de $150 mil, mas é reutilizável, mais seguro e já movimenta milhões em eventos corporativos, festas públicas e parques temáticos. O presidente Trump anunciou que já existe um comprador para o TikTok. A declaração foi feita em uma entrevista para a rede de televisão Fox News. Segundo Trump, o grupo interessado é formado por pessoas muito ricas, mas os nomes só vão ser revelados em 2 semanas. A negociação depende da aprovação do governo chinês, já que a plataforma é controlada pela empresa oriental ByteDance. A lei americana aprovada pelo Congresso exige que o TikTok seja vendido a um grupo dos Estados Unidos para continuar operando aqui no país. O anúncio dos compradores aconteceu 10 dias depois do governo americano adiar pela 3ª vez o prazo para a venda da plataforma. Por enquanto, o TikTok segue funcionando normalmente aqui no país para mais de 170 milhões de usuários. Analistas dizem que o TikTok virou uma peça-chave nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. E o Trump tem interesse direto nessa rede social chinesa. Ela foi fundamental para conectá-lo ao público jovem nas eleições. Ele tem 15 milhões de seguidores nessa plataforma. No próximo bloco, criança de 4 anos cai de navio da Disney e pai pula no mar para salvar a filha. E ainda, você vai ver quem é a artista brasileira que foi selecionada para expor quadros em ala VIP do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na Flórida.
segunda tempestade tropical se formou no Oceano Atlântico no final de semana e recebeu o nome de Barry. Mas olha, essa tormenta perdeu força nesta madrugada e dissipou na costa leste mexicana hoje de manhã. Outro sistema, ainda desorganizado, se estende pela maior parte da costa do Golfo, atravessando a Flórida Central e chegando ao Atlântico. Por enquanto, há 20% de chances dessa formação se tornar uma tempestade tropical nos próximos 7 dias. Essa movimentação dos oceanos tende a ficar mais intensa a partir de amanhã, quando começa o segundo mês da temporada de furacões aqui nos Estados Unidos. E hoje, o NOAA, a principal agência de monitoramento climático dos Estados Unidos, encerrou um programa de fornecimento de dados de um dos satélites mais antigos do planeta. Era o único que ajudava a ver tempestades extremas através de nuvens densas durante a noite também. Em plena temporada de furacões, isso preocupou especialistas e militares. O sistema de IMSP, de coleta de dados, era considerado crítico e insubstituível. Tinha alta capacidade de resolução e de dimensionar as tempestades durante a noite e através de nuvens densas. Esse programa dava aos meteorologistas alguns dias de fôlego para se prepararem e avisarem os moradores das áreas de risco com mais precisão. A NOAA negou que isso vá afetar os alertas de furacões, mas cientistas dizem que essa mudança pode atrasar as previsões em décadas. Esse sistema fazia parte de um programa do Departamento de Defesa e era usado para prever tempestades tropicais e apoiar operações militares em todo o mundo. Segundo um aviso interno, a mudança ocorre por cortes de gastos e alterações recentes nesse serviço, sem mais detalhes. O programa afetado, DMSP, estava em operação desde 1960. A partir de agora, os meteorologistas e os militares vão ter que buscar novas fontes de dados para monitorar o clima. Hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tempo encoberto com mínima de 65, máxima de 75. Washington, o sol vai brilhar forte com máxima de 92. Norfolk, apesar do tempo encoberto, a máxima é de 90. Vai chover em Jacksonville, Tampa e Miami. A máxima nessa região é de 95 graus em Tampa. Em New Orleans, a gente tem previsão de trovoadas ao longo do dia com máxima de 94 graus. Houston, a máxima é de 95. San Antonio, a máxima é de 98. E El Paso não tem previsão de nuvens, com máxima de 101 graus, mínima de 77. Olha só, gente, Phoenix, o sol vai estar forte aí nessa região, máxima de 108. Las Vegas, sol brilhando o dia inteiro com máxima de 104. E Salt Lake City não tem nuvens nessa área também, mínima de 70, máxima de 92 graus. E agora uma história emocionante que aconteceu em Fort Lauderdale, na Flórida. Uma menina de 4 anos caiu do 4º andar de um cruzeiro da Disney e o pai pulou na sequência no mar para salvar a criança. Estas são as imagens do momento em que o navio enviou um barco menor para resgatar pai e filha que sobreviveram à queda no mar. Eles foram levados de volta ao cruzeiro, que desligou os motores e parou na água à espera desse resgate. O pai foi recebido como herói por ter salvado a criança pequena. Depois do incidente, o navio seguiu viagem normalmente. Ele estava retornando de uma passagem aí pelas Bahamas, rumo a Fort Lauderdale, na Flórida. E ainda falando de Fort Lauderdale, que tem um dos aeroportos mais movimentados aqui dos Estados Unidos, uma brasileira foi selecionada para expor seus quadros em uma ala VIP que recepciona os passageiros que desembarcam dos aviões. O Eliseu Caetano conta essa história pra gente. Basta sair do avião e entrar no aeroporto para dar de cara com essas obras impressionantes. Uau! São quadros com expressão e alma brasileira que dão as boas-vindas aos passageiros recém-desembarcados. Essa do aeroporto foi uma das melhores surpresas que eu recebi. Eu não estava nem contando com isso. E é uma coisa grande, sabe? É grande para um artista aqui da Flórida. Foi uma coisa muito difícil de conseguir. É muito disputado e é um lugar de honra, né? As obras são da artista plástica Nasa, brasileira, piauiense e uma das pioneiras do figurativo abstrato na arte contemporânea. É neste ateliê em Hollywood, sul da Flórida, que Maria Nazaré Maia Rufino elabora as telas com reconhecimento mundial, retratando personalidades, animais ameaçados de extinção e emoções humanas. São quadros intensos, com traços fluidos, formas humanas e mensagens profundas, tudo mesclado a um estilo único, construído entre óleo sobre tela e agora também na arte digital.
é uma vitória como artista plástica, não é? Então, aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui há 40 anos, então, sempre conseguir espaço de prestígio para expor, na maioria das vezes, você tem que disputar muito, com muita gente boa, com artistas do mundo todo que estão aqui, ou que às vezes a competição é aberta e tudo, e é uma vitória muito grande. Eu me sinto muito honrada com isso. Nasa tem 70 anos de vida e mais de 5 décadas dedicadas à arte. Agora, com a mostra em Fort Lauderdale, que vai durar 6 meses, sua história ganha mais uma escala. Um ponto de encontro entre o Brasil e o mundo, entre o passado e o futuro, entre a raiz e a inovação. O que me consola, e eu paro para pensar nisso, é que eu estou deixando um legado. É exatamente isso. É que eu não vou morrer, entendeu? Esses quadros são como um pedaço, cada um deles é um pedaço do meu cérebro, né? Dos meus pensamentos, da minha experiência de vida, das coisas em que eu acredito. Então, eu estou deixando um legado que diretamente para meus filhos e para as futuras gerações. Todo artista deixa um legado para as futuras gerações. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Até lá!